Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos mais uma vez nesta sexta-feira, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, sempre agradecendo pela vida, sempre agradecendo a Mestre Jesus por estar conosco. Juntos podemos mais uma vez aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, e assim nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. E é isso, amigos, boa noite. Fábio Fidelis, Alzira Crepaldi, Denise Rod, Bárbara Santana Neri, vocês aí, não é, que já estão chegando e eu cheguei atrasado hoje, um pequeno imprevisto, mas com a graça de Deus está tudo em ordem, tudo bem. Vamos, não é, apesar do atraso, levar a bom termo o nosso encontro de hoje, esperando que esteja tudo bem com vocês, fim de semana chegando aí, não é, batendo na porta, já sexta-feira. E saúde para todos, né? Neste dia ainda que estamos aqui, e também final de semana, nos próximos dias. Então eu e Célia damos as boas-vindas para vocês, agradecemos a participação, a presença. E nós temos para hoje o Evangelho, iniciando então o capítulo 25. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. É o Evangelho que vamos ver hoje. Já do Evangelho, então, aqui de São Mateus, que nos traz essa passagem. E Joana de Ângeles também conosco, né? Como sempre, não pode faltar. Joana de Ângeles vai falar para nós nos conservarmos em harmonia. Aquela harmonia às vezes é tão difícil, né? Nosso equilíbrio, manter a nossa sanidade, o nosso bom pensamento, manter, sim, os bons relacionamentos
Se não são bons relacionamentos, que sejam relacionamentos bons, tá? Para que possamos assim levar a nossa vida mais tranquilamente, com um pouquinho mais de qualidade, que é tudo aquilo que nós queremos para o nosso dia a dia, para os nossos familiares, amigos, enfim. Então, boa noite também para a Sônia Martins, um grande abraço, bem-vindo aí. E vamos ver então o que o Evangelho nos fala, afinal de contas, iniciamos sempre com o Evangelho. E nós temos ajuda-te e o céu te ajudará, então, que é o primeiro item do Evangelho, e nós vamos ver então o item 1, 2 e o item 3 deste título, ajuda-te e o céu te ajudará, que traz para nós o trecho do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. É o que nos fala São Mateus. E agora, então, temos aqui o comentário do Evangelho em cima, claro, desse texto, e diz assim para nós: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhes deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E este é desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar, com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado do que hoje, do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por começar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo a cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização. Civilização material. E desta civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das suas obras, delas será o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas,
trazendo-lhes descobertas, invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro sem dar o mérito do que não teriam feito. Mas os Espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho, mas mostrar-lhes a fim de que deve atingir o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha, tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Pois é. Aí está então para nós o Evangelho de hoje, que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. E nós temos aí exatamente isso. É essa a grande questão, né? De nós querermos muitas e tantas vezes tudo muito fácil, pronto. É como se fôssemos num supermercado, né? Ou numa farmácia, e lá já está pronto tudo aquilo que nós precisamos. Vamos na casa material de construção, e está tudo pronto. Mas esquecemos que, embora esteja lá tudo pronto para atender nossas necessidades, aquilo lá tem um custo. Custo de quem fez, de quem transportou, de quem armazenou, de quem vai te entregar. Então, mas aí para nós podermos pegar aquilo que para nós está pronto, precisamos ter aquilo que é o objeto de troca, para nós, por enquanto, o dinheiro. E como conseguimos o dinheiro? Pelo trabalho, pelas vias normais, né? Que agrada a Deus, o trabalho. Não aquele trabalho de tirar dos outros para ficar com sim prejuízo dos outros. Né? O trabalho gratuito que os outros, para que outros enriqueçam, seja por roubo, por furto, por chantagem, seja lá pelo que for. E aí também, o que espera deste mundo vai receber neste mundo, né? Então, quando a gente fala, procura e achareis, ou como diz aqui, ajuda-te, o céu te ajudará, é exatamente aquilo que o Evangelho nos falou pela lei do trabalho, pela lei do esforço. Se não nos tivesse sido dada a inteligência para nós pensarmos, ou melhor, o pensamento para nós sermos inteligentes, irmos adquirindo a inteligência, conhecimento e, com tudo isso, a sabedoria, que nem sempre atingimos, né? No estágio que ainda estamos, como conseguiríamos? Nós temos aos nossos lados os nossos animais de estimação, bonitinhos, tal, fofinhos, mas não fazem nada além daquilo lá. Se você não alimentar, vai morrer de fome, muito provavelmente vai atacar você porque não alimentou, ele está com fome, e vai ter o instinto dele trazido à tona, é o instinto de sobrevivência. Né? Assim como nós. Quantas coisas bárbaras acabamos fazendo em diversas situações. Ainda trazemos dentro de nós tudo isso. Mas nós somos sim agraciados, né? Ou todos os espíritos, vamos dizer, todos que já foram agraciados e todos que ainda estão aí perto de nós, que ainda serão agraciados, evoluindo tudo a seu tempo, também com esse tipo de pensamento contínuo, que dá a inteligência. E se a gente olha do nosso lado, nós estamos em nossos lares, e ótimo, né? Estamos aqui, vocês pelo menos estão nos vendo, me vendo e ouvindo, e ótimo. Mas tudo isso tem um custo, tudo isso teve quem pensou, quem idealizou, teve aquele que tirou todo o material da terra para poder fazer, porque tudo isso vem da terra, vem do solo mesmo, tudo que nós temos acima do solo veio do solo. Nada foi criado por um passe de mágica. Nada. Nem mesmo nós fomos criados por um passe de mágica. Tivemos que biologicamente nascer e sermos animados pelo Espírito, que esse sim é a criação divina, e onde está todo o centro da nossa inteligência e das nossas necessidades. Não é? Por isso que estamos aqui. Mas o que limita, né, a nossa inteligência exatamente é a questão do solo. O que nós temos acima do solo
foi construído por nós, ou destruído depois também por nós, e vai tudo retornar com o devido passar do tempo. Então precisamos ter essa noção de que nós estamos, sim, dependendo de nós para a nossa evolução, trabalho individual de cada um. Observar as orientações, como sempre diz, né, as orientações evangélicas especificamente de Jesus, que fala de uma maneira muito clara com relação a nós: ama ao próximo como a ti mesmo. E aí está um grande entrave nosso. E Jesus mesmo falou, o Evangelho mesmo fala, como que podemos amar a Deus se não conseguimos nem amar aquele que está próximo de nós? É uma consequência, é algo absolutamente lógico. Então cabe a nós buscarmos, mas nós vamos buscar, claro, tudo isso dentro daquilo do nosso conhecimento, dentro das orientações que nós temos aí, tanto as orientações evangélicas. Já temos essas orientações evangélicas desde que o homem começou a se desenvolver mais, né? Para o lado cristão, vamos dizer, desde o evento do Moisés, os profetas, a vinda de Jesus, e está tudo aí. A questão é que nós lemos, nós aceitamos, mas nós não fazemos. E aí é que está. Fisicamente, como eu falei, que está do solo para cima, é construção nossa. Nós somos também construção daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos. O diferencial somos nós, mas o quanto realmente estamos sendo importantes nessa diferenciação? É aquilo que nós precisamos. Pensar um pouquinho, ver as orientações, né, e procurar trabalhar. E como diz aqui, ajuda-te, o céu te ajudará. Não adianta ficar só pedindo para Deus, e ou mais às vezes só rezando, pedindo, louvando, se não tem as atitudes necessárias para a própria evolução. E não tem jeito, é um trabalho pessoal de cada um de nós. Né? Que Deus nos abençoe, como tem abençoado, dado todas as orientações, as oportunidades, encarnamos, desencarnamos e por longo tempo continuamos praticamente na mesma. Por tudo que nós sabemos, é o momento, né? Já estamos no momento da nossa evolução. Que Deus nos auxilie na caminhada. O nosso bom dia também aqui para Graziele Cardoso da Silva, né? O Roberto Ribeiro também que está conosco, também a Lene Souza, bem-vindos, um grande abraço para todos vocês. E nós começamos um pouquinho atrasados hoje, então nós vamos ver agora que Joana de Ângeles fala para nós sobre conserva-te em harmonia. Então são as palavras de Joana de Ângeles para todos nós. Agora cá o capítulo então 26 do livro Desperte e Seja Feliz. Então vamos ver o que ela nos fala. Acompanhas a decadência dos valores éticos de alta magnitude sob o terremoto da alucinação que se estabelece. São tantos os abusos, são tantas as aberrações que tu percebes estranho no contexto social atual, sentindo-te deslocado no lar, no trabalho, onde te apresentas. Com efeito, a depressão te ameaça, o medo te assusta, os conflitos te perturbam. Indagas aturdido, como será o futuro? Que conduta deverei assumir nessas graves circunstâncias? Joana nos diz, tem calma, harmoniza-te com o bem e aguarda. Banhado pela fé, nada deve te perturbar. Sustentado pela ação da caridade que distribuas, não te desesperes. A tua tarefa de crescimento para Deus, tu a realizarás. Joana de Cusa demonstrou a sua fé no momento do martírio, permanecendo tranquila até o fim. Joana de Cusa, né, como ela diz aqui, a própria Joana de Ângeles, Joana de Cusa, que viveu a época de Jesus, como nós já falamos, vocês também sabem, e ela não renegou a fé e por isso ela foi queimada viva, né, na época lá, pelos romanos, com o filho junto.
ambos foram queimados porque não renegaram a fé naquilo que Jesus deixou. Giordano Bruno, também imolado pelo mesmo processo, ficou sereno. Sempre houve períodos de loucura na Terra. De quando em quando, a transição da humanidade faculta a eclosão das paixões dissolventes e alucinadas. Estes são dias graves. Conduze-te com robustez, apoiado no Evangelho de Jesus, seguindo confiante. Não te aturda a balbúrdia dos enfermos e sorridentes, dos embriagados e jubilosos, dos intoxicados e zombeteiros. Foste conduzido a esta situação, a fim de contribuires para a melhoria das criaturas. O médico é útil quando surge enfermidade, ou antes, gerando condições que possam evitar o mal. Quando já instalada a doença, a terapia corresponderá ao seu grau de gravidade. O mestre faz-se valioso diante da ignorância do aprendiz. O cristão é fortaleza de segurança e apoio em favor dos que necessitam de ajuda. Jesus sempre esteve a braços com homens e situações, de certo modo, semelhantes a estas que enfrentas. Foi nesse clima que ele demonstrou a sua grandeza, permanecendo em harmonia com os objetivos a que se entregou, sem perturbar-se nem tergiversar em momento algum. Assim nos fala Joana de Ângeles: conserva-te em harmonia. Quem sobe a montanha aspira ar puro e descortina mais amplas paisagens. Quando alguém ora, comunga com Deus, e essa é uma grande realidade para nós, experimentando renovação íntima e paz. Retornamos? Oh, que bom! Então, como dizia, quando alguém ora, comunga com Deus, experimentando renovação íntima e paz. A oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Transferindo-se este tesouro para outrem realizá-lo, perde-se a energia que se irradia do Pai na direção do suplicante. Embora a onda mental daquele que ora alcance quem necessita e a intercessão propicie socorro, o ato pessoal de orar é poderoso veículo de elevação espiritual. Habitua-te à oração para pedir, para louvar e para agradecer a Deus sempre. No clima de harmonia que desfrutes orando, intercede pelo teu próximo, mas concita-o a fazê-lo também, a fim de que ele se impregne de luz. É o que nos diz, é o que nos fala Joana de Ângeles, para nós todos, em busca daquela harmonia que todos nós procuramos, que na realidade todos nós precisamos para poder levar bem nossos dias, com paz, com tranquilidade. E para isso é preciso um grande, longo e tantas vezes um pesado exercício de equilíbrio, mesmo de oração. E principalmente de aplicação daquilo tudo que nós sabemos que Jesus nos falou em nossos dias, em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Complicado, é difícil, claro que é, porque exige muito de nós e muitas vezes mudanças de tipo de pensamento, mudanças de comportamento, mudanças de como falamos, mudanças de como recebemos o que os outros também falam, não só sobre assuntos gerais, mas também sobre nós mesmos. Aquele chamado, muitas vezes, até, claro, entre aspas, o feedback sobre cada um de nós, dizendo o que acha de nós, e que a gente se exalta e a gente se melindra, a gente fica magoado, irritado, etc, etc. É preciso serenidade, como a própria Joana de Ângeles diz, o pensamento, a paciência, a tolerância
E tudo isso está ali dentro da chamada indulgência, que é reconhecer que cada um de nós está em um processo evolutivo um tanto quanto diferente um do outro. Daí tantas e tantas dificuldades de relacionamento em nossos dias, tantas barbaridades que nós ouvimos e vemos aí pelas mídias, etc, etc, às vezes não só pelas mídias, mas no nosso próprio cotidiano. Então que a gente se fortaleça nas orientações, naquilo que Joana de Ângeles falou hoje para nós, e não nos esquecemos do Evangelho de hoje, que também entra muito bem em tudo isso que ela falou, ou tudo isso que ela falou entra muito bem no Evangelho, que fala, ajuda-te, e o céu te ajudará. Porque não adianta só orar, só pedir, e só agradecer, e só louvar, se não temos atitudes de mudança em cada um de nós. Se não observamos tudo aquilo que já foi dito, essas nossas virtudes, um tanto quanto combalidas e muito ainda a crescer. Então, atitudes ativas e o benefício, tenhamos a absoluta certeza, será todo nosso. E, claro, também daqueles que estão perto de nós, porque mudaremos muitas coisas nas nossas atitudes, nossa maneira de ser. E vamos então cumprimentar nossos aniversariantes, vamos festejar. Olha aqui, aniversariantes de hoje, de amanhã e de domingo. Hoje a Beatriz Pérez, parabéns Bia, Bia lá, filha da Neitinha, do Valmir, um grande abraço, que Deus abençoe, viu? Também Eliette Tessari, Andréia Psitelli, lá do SEAC, olha, Allan Kardec, lá no Centro Espírita Allan Kardec, lá de Nova Odessa também. Então, um grande abraço para todos vocês, com a graça de Deus, viu? Sucesso, uma casa amorosa, amável, que recebe a nós todos muito bem, e que trabalha incessantemente, procurando levar a doutrina, as boas relações para todos aqueles que lá frequentam. Nosso abraço também para a Janaína Laíssa, a prima que faz aniversário, então que Deus abençoe também, um grande abraço para você, viu? Também a Emily Ferreira, o Leonardo Americana, o Roque Pinheiro, fazendo aniversário hoje. Nosso abraço, coração a coração para todos vocês hoje. Também para todos aqueles que farão amanhã e depois, como é o caso, por exemplo, amanhã, da Maria Aparecida, do Mineiro Ramos, da Rita de Cássia dos Santos, da Fabiana Gimenez, a filha do Manuel, nosso amigo de décadas, trabalhamos tanto tempo juntos, E aniversário também, claro, a Dona Aurora, que é a mãe da Célia, agora já no plano espiritual, lá, trabalhando, progredindo, e orando, olhando também por todos nós que aqui estamos, e ambos em nosso pensamento, felizes sim, apesar da ausência, mas felizes porque estamos aqui por causa dela, do Pai. E muito aprendemos, então foi sim um momento, foram os momentos, anos e anos de muito aprendizado, e que a gente sempre deve agradecer aos pais, sempre, sempre, sempre. Que Deus abençoe e muita luz na caminhada aí da Dona Aurora, que eu desejo aqui de todos nós, meu, da Célia, um beijo lá para cima ou do nosso lado, ela pode estar aqui conosco nesse momento, nos ouvindo e muito internece em nossos corações. E domingo, lembrando para quem ainda não, muita gente não está ligada, amanhã é feriado, viu? 15 de novembro, proclamação da República, sábado, mas é feriado. E domingo, então, o Pedro Queiroz, Paula Alves de Oliveira, Egli Mormila, Angélica Soares, Donizete Santos, Doraci Monge. Aquele abraço nosso para todos vocês, com as bênçãos do Pai, fortalecendo a caminhada, iluminando o caminho de vocês. Muita prece, oração de vocês, agradecendo ao Pai e, claro, plantando sempre as boas sementes, porque depois tem de colher, Então, pé na estrada, fé em Deus e trabalho. Trabalho sempre. É isso, amigos. Então, vamos aqui em série agradecendo a presença de vocês, pela também paciência, porque atrasamos aí uns 20, 25 minutos hoje, Mas estamos aqui e felizes por vocês também estarem aí nessa troca, de energia. Vamos para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, sempre lembrando que, como aqui falou, Joana de Ângeles para nós, sobre a prece, sobre a oração, que é esse caminho extraordinariamente poderoso, luminoso, de uma vibração amorosa que nos conduz até o Pai. Embora o Pai esteja dentro de nós, mas é esse nosso reconhecimento. E pedimos por essas pessoas, e como também falou Joana de Ângeles, é necessário também que todas essas pessoas com as quais a gente pede, com certeza elas também o fazem,
se conectem ao Pai, a Mestre Jesus, peçam as bênçãos, não é verdade? Que faz tudo parte do que? Faz parte dessa vibração conjunta. Então, juntos todos nós, imaginem a força poderosa, amorosa, que é emanada dos nossos corpos, de nosso coração, de nossa mente. Tudo se junta numa força e, por nosso Mestre Jesus, que sempre nos intercede por nós, chega até o Pai. Então vocês mentalizem todos aqueles que desejam levar suas necessidades até o Pai. E nós aqui também oramos, claro, pelo Glaudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, também pela Maria Aparecida Braga, Bárbara Cometti, Gabriel Ruiz Miller, pela nossa irmã Tercília Tonello, também pelo Antônio Donizete Nunes, Sônia Martins, sua recuperação, também nosso querido Maurício Barros, pela recuperação também da Ivonete Bueno Quirino, nosso querido André. Também oramos pela Adriana Dona Bela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, também pela Cecília de Paula, Rosa Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Jéssica Svensson, Williana Saldanha, Ruani Nicolucci, Miranda Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delson Mudes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Piscina de Camargo, também pela Maria Ângela Dona Bela Bassos, também pela Isadora Pérez Garcia, pela Lisiana Esferra, também memória, aniversário hoje, de nascimento, da Dona Aurora Decrece aqui, a minha sogra, a mamãe da Célia, que faria quantos anos hoje? 106. Quanto? 106. 106 anos faria, mamãe? Olha que coisa abençoada. Essa é a realidade, né? Que maravilha, que Deus abençoe sempre, sempre. E nós aqui firmes em nossa oração. Então, nossa boa noite ainda para o Zeca Portela que está conosco e vamos ao nosso momento de prece. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Fido dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex voles finire. Ad te suspiramus, clementis et plentes, in ad lacrimarum mali. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez em seu nome, Pai, aqui estamos reunidos, vos louvando, vos agradecendo, a vós, Mestre Jesus, também, agradecendo sempre, louvando por estar sempre conosco. E assim, todos nós felizes, juntos, levamos a vós, Pai, além de nosso louvor, também nossos pedidos, nossas súplicas a vós, pedindo sempre as suas bênçãos, como sempre tem nos abençoados a todos nós, seus filhos. Abençoando especialmente os aniversariantes desses dias felizes, abençoando todos os pais que sim trazem seus filhos ao mundo, abençoando nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, e que se juntam a eles tantos irmãos que nos deixam nesses dias. A todos, Pai, suas bênçãos, as suas bênçãos a esses irmãos que aqui nós demos os nomes, aos irmãos que em nossos lares, com muito amor e carinho, mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um, necessidades que conheceis profundamente, e pedimos sim a sua fortaleza, seu amor a todos eles, fortalecendo nossas famílias com tantos compromissos entre nós, auxiliando todos os nossos irmãos e a todos nós na caminhada por este mundo, tantas vezes extremamente difícil, como para muitos por tantas guerras, tantas situações difíceis e causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, tanto orgulho, vaidade, maldade, que precisamos extirpar simplesmente de cada um de nós esses maus sentimentos. Auxilia-nos nessa difícil caminhada, amado Pai, auxiliando nossos irmãos que estão à procura do trabalho,
abençoando a todos, abençoando aqueles que dão trabalho e aqueles que felizes trabalham bem o seu trabalho. Abençoa ainda nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vão vos agradecer, felizes. E pedimos por todos esses que estão vindo ao mundo, tendo sua oportunidade aqui da encarnação de realizar os seus objetivos de resgate e de amor, e que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, nossos adolescentes, procurando sim o seu caminho, e que esse caminho seja sempre fortalecido pelo amor, pelo respeito, pela paciência, tolerância, indulgência, pelo perdão, pela fraternidade e solidariedade que no conjunto levam a sabedoria de cada um para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E que juntos, Pai, possamos sim recuperar esse planeta que criastes para nós e que tão ruim. Atitudes ruins levaram a situação ao nosso ambiente que se encontra hoje. Auxilia-nos a recuperar. E assim, levamos a vós esta prece, Pai, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo desgraçados, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luz e de sofrimento. Sim, evita-nos todo mal, dá-nos o pão no carinho, feito de luz, no caminho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E assim seja, Pai. E humildemente vos pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia seja sempre conosco. Conosco reunidos, nossos familiares, todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, onde quer que estejam e como estejam, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, irradiem por nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, o seu amor, e que nos leve ao equilíbrio, à harmonia, e que possamos sim distribuir esse amor, essa harmonia, onde quer que formos, aos seus filhos, nossos irmãos. Por isso nos pedimos que abençoeis nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e todos os nossos irmãos que se perderam por caminhos tortuosos em suas jornadas e que, por seu amor, Pai, retornem ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, agora e sempre. E assim, amigos, vamos agradecendo a participação amorosa de todos vocês, mais uma vez desculpando pelo atraso aí, mas eventualidades fazem parte quando a transmissão é ao vivo. Então, eu e Célia que aqui estamos, mandamos um beijão para vocês, aquele abraço amoroso, coração a coração, desejando uma maravilhosa noite, um ótimo final de semana, sábado, domingo, aí com muito amor, um bom feriado amanhã e com a família sempre, sempre em paz, em harmonia. Assim a gente marca, né? Vamos marcar um novo encontro para segunda-feira, iniciando uma nova semana, que seja tudo bem, com saúde, com a permissão do nosso Pai Celestial. Estaremos novamente reunidos na segunda-feira. Maravilhoso final de semana para todos vocês, sob as bênçãos do Pai Celestial, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em vossos lares, em vossos corações, família de todos vocês e no dia a dia. Linda noite e até, claro, segunda-feira. Tchau.